Vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês e hoje eu quero falar sobre uma coisa que nos trai muito, uma coisa que às vezes nos faz trilhar caminhos perigosos. Hoje eu quero falar sobre emoções. Emoções. Quando não controlamos as nossas emoções, quando não controlamos aquilo que sentimos, a nossa vida ela começa a trilhar um caminho perigoso. Um caminho perigoso. Porque as nossas emoções... Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. As nossas emoções, elas, quando não estão alicerçadas na verdade, as nossas emoções, elas nos traem. Elas nos traem. Quando começamos a trilhar o caminho das emoções, geralmente se torna um caminho perigoso. Sabe aquela frase? Eu costumo dizer que é uma frase do inferno. É uma frase que o mundo tem como mantra, o mundo tem como repetições, né? Que é a frase: siga o seu coração. Siga o seu coração. E queridos, a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é perverso. E não tem como não sentirmos e não termos emoções. A emoção, ela faz parte da estrutura de um ser humano. Existem pessoas mais emotivas, existem pessoas menos emotivas, e de repente as pessoas menos emotivas, os outros vão chamar de uma pessoa fria. Perdão, queridos, de uma pessoa fria. O fato é que as emoções, elas existem, e elas são resultados de repente, aquilo que vivemos, circunstâncias que vivemos, aquilo que enxergamos e as circunstâncias que vivemos geram em nós emoções. Como eu falei, existem pessoas que são extremamente emotivas. Tudo mexe com elas. O fato é que se a gente for pautar a nossa vida e se a gente for trilhar a nossa vida baseado nas nossas emoções, nós vamos trilhar um caminho muito perigoso. Um caminho muito perigoso. Se a gente deixar a nossa vida nas rédeas das emoções, a nossa vida vai tomar um rumo que não é legal. Um rumo que a gente às vezes pode perder o controle. De repente você deve estar falando aí, mas pastor, eu não posso me emocionar? Pode, a emoção ela faz parte da natureza humana. Nós somos seres emotivos. A questão é como andam as suas emoções. É elas que dominam você ou é você que domina as suas emoções? Aí é o segredo, aí é o ponto onde eu quero chegar. E hoje eu quero falar sobre isso. Emoções alinhadas. Hoje eu quero falar sobre isso. Emoções alinhadas. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Para os que chegaram agora, fica aqui o meu bom dia. Norimar, Rose, Gabi, sejam bem-vindas, viu? Hoje eu quero falar sobre isso, emoções alinhadas.
não tem como deixar de sentir emoções. Existem coisas na vida que provocam em nós emoções. Provocam em nós... O que são emoções? São sentimentos. São sentimentos bons e são sentimentos ruins. Por exemplo, o medo, ele é uma emoção. Só que ele é uma emoção ruim, uma emoção perigosa. Então, nós precisamos aprender através da palavra de Deus a alinhar as nossas emoções. E as emoções têm que ser dominadas por nós. E não nós que devemos ser dominados pelas emoções. Nós devemos usar a razão também como equilíbrio das emoções. Ou seja, tudo em excesso é prejudicial. Por isso hoje, através desse devocional, nós vamos aprender a alinhar as nossas emoções. E eu quero começar lendo com vocês a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. E o interessante é que Pedro era um cara muito impulsivo, um cara muito agindo na emoção, e ele escreveu isso, porque ele aprendeu em Cristo a alinhar as suas emoções. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Olha o que Pedro está dizendo aqui: acrescenta na sua fé a virtude, busca conhecimento e obtenha domínio próprio. Essa é a palavra-chave desse versículo. Domínio próprio. E persevere nisso. Persevere nisso. Queridos, o domínio próprio, ele é fundamental na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Muitas pessoas, eu não sei se você já ouviu aquela frase, quando uma pessoa diz assim: eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu realizei isso, quando eu fiz isso. Sabe por quê? Porque ela agiu por emoção. Toda ação como fruto da emoção será uma ação impensada. Grave isso. Toda ação como fruto de uma emoção será uma ação impensada. A pessoa simplesmente fez. Pedro era assim. O apóstolo Pedro era assim. Quando ele cortou a orelha de Malco, quando Jesus estava sendo preso ali no jardim, estava sendo preso para entrar em julgamento e posteriormente ser crucificado, Pedro tirou a espada da bainha e cortou a orelha de Malco, um soldado que estava segurando Jesus, prendendo Jesus. Isso é fruto de uma emoção. Isso é fruto de uma emoção. Então entenda uma coisa: não devemos agir por emoção, porque emoção, queridos, é um sentimento que vem e passa. Sabe aquela boa noite de sono? Chega no dia seguinte, você ia tomar uma decisão e você não tomou, porque pelo simples fato de você ter dormido e a emoção acabou e você não tomou decisão precipitada, enfim. Então, queridos, a gente precisa aprender a ter domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, quando você anda na palavra de Deus, quando você anda num relacionamento com Deus, começa a brotar em você os frutos do Espírito. E um deles é o domínio próprio. Queridos, não faça nada quando você estiver feliz demais. E não faça nada quando você estiver triste demais. Ou seja, não tome decisão nenhuma. Não faça nada aos extremos.
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão comigo? Não faça nada aos extremos. Nem feliz demais e nem triste demais. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele anda na sua jornada da vida em equilíbrio. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Isso é extremamente difícil, porque as circunstâncias que o mundo nos oferece, os dias que às vezes são dias maus, gerem em nós emoções. E hoje, através desse devocional, eu quero trazer algumas chaves importantes de como eu e você podemos, em Deus, alinhar as nossas emoções. Não temos como deixar de ter emoções. Ela faz parte da nossa natureza humana. Temos emoções, temos sentimentos de alegria, de amor, de felicidade, de tristeza, de angústia. Temos as emoções. O fato é que elas são inevitáveis, porém, elas são dominadas pelo domínio próprio. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E a primeira chave, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês para que a gente venha controlar, alinhar as nossas emoções. A primeira chave é: busque o controle delas. Busque o controle das suas emoções. Olha o que Provérbios, que é um livro de sabedoria, o Provérbios é um livro fantástico. Provérbios foi escrito por Salomão, um rei sábio, filho de Davi. E quando ele escreveu Provérbios, ele deixou ali dicas, chaves, informações valiosíssimas para a nossa vida. E uma delas é o controle das emoções. Olha o que Salomão disse em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente. Melhor é o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. O que Salomão está querendo dizer aqui? Melhor é um homem paciente, uma mulher paciente, tranquilo, do que aquele valente, do que aquele explosivo. Pedro era assim, do que aquele que age achando que pode todas as coisas. Melhor é aquele que governa o seu espírito de mansidão, seu espírito de paz, seu espírito de tranquilidade, do que aquele que toma uma cidade. É isso que Salomão está querendo dizer. Sabe, queridos, as emoções descontroladas, elas podem nos levar a tomar decisões impulsivas. Grave isso. As emoções descontroladas, elas podem nos levar a tomar decisões impulsivas e reagir de maneira prejudicial a nós mesmos e aos outros. Então, queridos, não tome nenhuma decisão, como eu falei, aos extremos. Não. Mantenha o equilíbrio. Cultive um espírito de domínio próprio. Ou seja, aquele que governa o seu espírito. É isso que Salomão está dizendo ali. Aquele que governa, que tem domínio próprio, governa as suas emoções. Por isso devemos cultivar a paciência, o autocontrole, evitando as reações impulsivas, baseada de repente numa raiva, numa frustração, naquele espírito de vingança. Não. É melhor você virar para a pessoa e falar: me deixa quieto aqui, depois a gente conversa. Porque de repente você vai conversar com a pessoa e você está tomado por ira, por raiva, por frustração, e acaba falando aquilo que você não quer. E palavras malditas, elas machucam. E a palavra é uma coisa que quando ela sai da nossa boca, ela não tem como voltar. Ela já foi. Ela já produziu, ela já realizou, ela já fez. Palavras têm poder, ou de amaldiçoar, ou de abençoar. Então, queridos, não haja pelas emoções. Nós devemos ter o esforço de manter o nosso controle emocional. Sabe, a doença hoje do mundo, é impressionante isso. A gente
acaba atendendo algumas pessoas, né? Isso é um dos ofícios pastorais, até mesmo pelo WhatsApp e tudo, a gente acaba atendendo pessoas e é impressionante como existe uma desestrutura emocional. A maioria dos problemas, eles estão em torno de um descontrole emocional. Por isso que às vezes, quando você vai conversar com uma pessoa, a primeira coisa que você tem que dizer para ela: calma, mantenha tranquilidade. Por isso que Jesus Cristo, quando ele ia fazer alguma coisa, quando ia acalmar o mar, quando ia fazer um milagre, alguma coisa, ele primeiro dizia: a paz esteja convosco, vá em paz, não temas, sou eu, ele dizia. Sabe por quê? Porque para você conseguir administrar o externo, para você conseguir administrar as situações externas da sua vida, você precisa estar bem emocionalmente. Você precisa estar bem aqui dentro. E Jesus, sabendo disso, ele sempre dizia: paz esteja convosco, não temas, sou eu, não tenha medo. Ele dizia: que fé é essa? Ao ponto dele chegar para os discípulos e dizer: homens de pequena fé, que descontrole é esse? Então, queridos, o mal da humanidade, o grande mal que assola a humanidade é exatamente o abalo emocional. Por isso devemos guardar o nosso coração, por isso devemos blindar os nossos pensamentos e sentimentos. E isso só é possível em Deus, isso só é possível na palavra de Deus, isso só é possível numa live como essa, isso só é possível ouvindo pessoas falarem de Deus. É interessante que a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é perfeita. Por isso que ela se torna o nosso manual de regra e de fé. Porque a palavra de Deus, ela é vida em nós. E Tiago, na sua carta, ele nos oferece um conselho valioso, para manter o nosso controle emocional. Olha o que Tiago nos orienta na sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, quando ele fala homem aqui, ele está falando humanidade, tá? Homem e mulher. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que conselho valioso de Tiago para o nosso controle emocional. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, todo ser humano, toda mulher, todo homem, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Escute mais. Eu sempre costumo dizer que quem não é humilde de sentar para ouvir, jamais será capaz de se levantar para falar. Eu vou repetir. Quem não é humilde o suficiente de sentar para ouvir, jamais será capaz de se levantar para falar. Você tem 2 ouvidos por quê? E uma boca. Deus é sábio na criação. Escute, assimile, deixe o outro falar. Escute a voz de Deus. Deus está falando com você nesta manhã, como está falando comigo também. Então, querido, a primeira coisa, para alinhar as suas emoções, busque o controle dela. Fique atento a você. Fique atento a você. Quando você perceber que alguma coisa está fugindo do controle aqui dentro, calma, para, respira
Busque o controle da situação primeiro aqui dentro, porque quando você controla aqui dentro, para controlar o lado de fora é mais fácil. Porque tudo começa aqui, tudo começa aqui. Então começa a controlar de dentro para fora. Às vezes você quer resolver um problema externo, algum problema que está acontecendo na sua vida, mas aqui dentro você está tão destruído emocionalmente, que você não tem olhos, capacidade, nem pensamento para resolver o que precisa ser resolvido. Então calma, resolve aqui dentro primeiro, alinha suas emoções. Depois você vai tentar resolver o que precisa ser resolvido em Deus, com a sabedoria de Deus, com o domínio próprio que vem de Deus, com a graça que te capacita, que vem de Deus. E aí você resolve as questões do lado de fora. Primeira coisa, então, busque controlar as suas emoções. Segunda coisa, evite ficar ansioso. Evite ficar ansiosa, evite isso. Aí você deve estar falando, mas pastor, como é que eu evito a ansiedade? Pedro, aquele que era ansioso, Pedro, aquele que era um homem impulsivo, Pedro, aquele que eu comentei que cortou a orelha de Malco quando foi prender Jesus Cristo, Pedro, que falou, mestre, se é o Senhor, então me manda ir até ti sobre as águas, aquele que, ele chegou ao ponto, imagina que Pedro chegou ao ponto de ser repreendido por Jesus. Quando ele disse, imagina que o Senhor vai morrer, imagina que Jesus comunicou aos discípulos sobre a sua morte, que ele seria entregue aos homens desse mundo. E Pedro falou, imagina, eu jamais deixarei isso acontecer, não sei. Jesus olhou para Pedro e falou, afasta-se de mim, Satanás. Seja repreendido. Sabe aquele jeito impulsivo de Pedro? Esse Pedro que foi transformado. Querido, se você estudar a vida de Pedro, você vai ver o agir de Deus profundo. Se Deus fez o que fez com Pedro, imagine nós. Essa coisa de dizer, eu sou assim, não é. Existe transformação em Deus. Sabe aquelas pessoas, eu tenho sangue italiano, sangue espanhol, né? Aquele sangue. Não, Deus transforma. Deus transforma. Então, existe uma chave para você deixar de ser ansioso e ansiosa. E Pedro nos dá essa dica, nos dá essa chave. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus, sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, o que é ansiedade? É excesso de futuro, como a depressão é excesso de passado. E sabe o que é o estresse? Excesso de presente. Então, o excesso de futuro gera ansiedade. Você está preocupado com amanhã, você está preocupado com o dia seguinte, você está preocupado com as coisas que podem acontecer, você está preocupado com se isso não acontecer assim, vai acontecer. Você começa a esquematizar aquilo que está na mão de Deus. Você começa a tentar resolver ou imaginar ou estruturar aquilo que está na mão de Deus. Isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. Então, queridos, evite pensar no futuro. Deus está cuidando. Por isso que Pedro vai deixar muito claro, lancem essa ansiedade, se colocar no futuro antes do futuro chegar. Evite a ansiedade. Depositando ela em Jesus, depositando ela em Deus.
É verdade, Larissa. Uma das coisas que atinge muito a humanidade hoje é a ansiedade. As pessoas estão muito preocupadas com o futuro. Esquecem que o futuro está na mão de Deus. Então, queridos, evite ficar ansioso. Fala, Senhor, toma conta. Senhor, é teu. Entrega a sua vida ao Senhor. É como a palavra de Deus diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, tudo aquilo que é necessário, Ele fará. Queridos, a gente precisa praticar a palavra. Quando Deus fala entrega o caminho ao Senhor, é para entregar mesmo. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Isso vai evitar ansiedade. O apóstolo Paulo, ele também nos orienta. O apóstolo Paulo nos orienta a evitar a ansiedade. Sabe, ser ansioso é uma decisão. Decida não ser. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. É um versículo muito conhecido de todos nós. Uma porção da palavra muito conhecida de todos nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha que Paulo está dizendo, tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Como eu estou falando para vocês sobre alinhar as emoções, evitar ficar ansioso, é o que Paulo está dizendo, é pegar tudo isso que te aflige, tudo isso que gera ansiedade, tudo isso que desalinha suas emoções e em oração entrega para Deus. É isso que Paulo está dizendo, não andem ansiosos por coisas algumas, mas em tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que gera ansiedade, tudo aquilo que está gerando preocupação, através de orações e súplicas, entrega para Deus. Porque quando você faz isso, existe uma consequência. E olha a consequência, o versículo não acabou. Paulo nos dá a consequência de se você, em oração, entregar para Deus tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te deixa ansioso, ansiosa, existe uma consequência. E o versículo continua. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, ou seja, as suas emoções, e a mente de vocês, os seus pensamentos, em Cristo Jesus. Sabe o que blinda o seu coração e blinda a sua mente? A oração. A oração. Sejam homens e mulheres de oração. Quanto mais você orar, mais o seu coração vai estar blindado, mais a sua mente vai estar blindada. E menos ansioso você ficará, menos ansiosa você ficará. A oração, ela é o remédio para a ansiedade. Nós não temos o controle do futuro. Como eu falei, ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Quando você conversa com pessoas deprimidas, por exemplo, elas começam a falar do que aconteceu. Porque depressão é excesso de passado. Como ansiedade é excesso de futuro. Então tem que ter um equilíbrio. Por isso que o devocional de hoje é emoções alinhadas. Precisa ter um alinhamento de passado, presente e futuro. Porque o excesso de presente causa estresse. Então, como homens e mulheres de Deus, precisamos andar equilibrados, alinhados. E a oração, ela tem como base desse alinhamento. Como Paulo está dizendo, pega tudo isso que te aflige, submete ao senhorio de Cristo, submete a razão da existência de Cristo na sua vida. E essa paz que excede todo o entendimento, por que excede todo o entendimento? Porque nem você vai entender como é que você está em paz no meio de um turbilhão, como é que você está em paz no olho do furacão,
Como é que você está em paz na crista da tempestade? Nem você entende, mas é porque você submeteu tudo isso ao senhorio de Cristo, através das orações. E a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar as suas emoções, ou seja, o coração. Ela vai guardar a sua mente, os pensamentos. Aonde? Em Cristo. Quer manter as emoções alinhadas? Evite ficar ansioso. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos hoje? Domingo, né? Domingo a gente fica mais... Terceira chave importante para alinhar as nossas emoções. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. Sabe, queridos, tudo começa aqui. Tudo começa na nossa mente. Entenda uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu já disse isso aqui em alguns devocionais, mas como está dentro desse contexto do que eu estou querendo dizer para vocês, eu vou repetir. Preste bem atenção nisso. Tudo começa aqui. Todo pensamento cultivado, ele vai gerar uma emoção. Ele vai gerar um sentimento. Todo sentimento cultivado, ele vai gerar uma ação. Toda ação, atitude, vai gerar uma consequência. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações geram consequências. Então entenda, tudo começa aqui. Você é o que você pensa. Por isso que precisamos viver essa paz de Cristo que excede todo entendimento, porque Ele blinda o nosso coração e Ele blinda o nosso pensamento, porque a nossa maior guerra é na mente. O nosso maior campo de batalha é aqui. Porque às vezes existem pensamentos que chegam do nada. Sabe, queridos, um grande pastor que eu aprendi muito com ele dizia: não tem como você impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Não tem como impedir. O pássaro vem e pode pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Eu nunca esqueci essa frase. Não sei se era dele, se era de outra pessoa, mas eu sempre ouvi da boca dele e eu nunca esqueci. Não tem como você impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Isso são os nossos pensamentos. Não tem como você impedir que os pensamentos cheguem na sua mente, mas você pode impedir que eles fiquem. E como é que a gente impede que um pensamento fique na cabeça? Mude o foco. Mude o foco. Chegou alguma coisa ruim? Muda, vai ler um livro, vai levantar, fazer alguma coisa, muda o foco. Entenda uma coisa, o que ganha a sua atenção, ganhou o seu coração. Ou seja, ganhou os seus sentimentos. O que ganha a sua atenção, ele ganha o seu coração. E eu te pergunto, o que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a sua mente? Sabe, queridos, aqui em casa nós temos 2 televisões. Faz anos que a gente não liga. A gente liga para assistir um Netflix, assistir uma plataforma de filmes, só. Porque, cá entre nós, televisão só tem porcaria. Não tem nada na televisão que acrescente valor na nossa vida em termos de crescimento e amadurecimento, principalmente espiritual.
Então um dia eu e minha esposa decidimos, vamos ligar, mas isso aqui não serve para nada. Porque isso vai entrando na nossa mente, isso vai ocupando a nossa mente, é só violência, é só mentira, é só... Decidimos, anos já. A gente não liga. A do quarto, então, a do meu quarto eu já não ligo faz muito tempo. Agora a da sala a gente liga para assistir um filme. Por quê? Porque a gente decidiu não alimentar a nossa mente com coisas que não agregam valor. Por quê? Porque o que ganha a nossa atenção, ganha o coração. Sabe, Paulo, num texto dirigido aos Filipenses, Paulo nos dá conselhos valiosos sobre o que deve ocupar a nossa mente, o que deve ocupar os nossos pensamentos. É um texto muito conhecido de todos nós, mas como eu falei, uma coisa é você ler o texto, outra coisa é você viver o texto. A palavra de Deus, ela é vida em nós, só que ela só consegue ser vida em nós quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Vida com Deus é uma vida prática. Então Paulo nos ensina no capítulo 4, versículo 8 de Filipenses o seguinte: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso, ou digno de louvor, que essas coisas ocupem o vosso pensamento. Olha que fantástico esse versículo. Olha que ensinamento profundo de Paulo. Paulo está dizendo, ei, só pense naquilo que é verdadeiro. Só pense naquilo que for nobre, naquilo que é correto. Só pense naquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama. Só pense naquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. Que essas coisas, queridos irmãos, diz Paulo, que ocupe a sua mente, porque isso vai gerar bons sentimentos, isso vai gerar boas atitudes, e isso vai gerar boas consequências. Porque, como eu falei, tudo começa aqui. Então, a terceira coisa para você manter as suas emoções alinhadas, ocupe a sua mente com coisas boas. Existem mentes cheias de medo, existem mentes cheias de pavor, existem mentes cheias de vingança, existem mentes cheias de ódio. Isso vai gerar o que aqui dentro? Isso vai gerar que ação? Imagine a consequência. Ocupe a sua mente com os bons pensamentos. E por último, para caminharmos para o final, para orarmos, desejo alinhar as suas emoções. Aquieta-te na presença de Deus. Acalme-se na presença de Deus. Há quanto tempo você não tira um momento a sós com Deus? Há quanto tempo você não tira um momento a só, você e seu Deus, você e seu Pai? Olha o que Salmo 46, versículo 10 nos diz, palavra do próprio Deus. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Traduzindo, Deus está dizendo, fique tranquilo, nada fugiu do meu controle. Fica tranquilo, eu continuo no controle de tudo na sua vida. Fique tranquilo, tudo que é importante para você é importante para mim. Fique tranquilo, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida, as suas emoções, os seus pensamentos me pertencem. É isso que ele está dizendo. Ele resumiu isso numa frase, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, queridos, submeta as suas emoções a Cristo. Esse salmista, ele nos convida a buscar momentos de tranquilidade, de quietude da vida. Sabe, às vezes a vida está ligada no piloto automático e você não para, você só está com o pé no acelerador. Agora começou o ano, pronto.
As pessoas querem produzir, querem fazer, Calma. Respira em Deus. Viva um dia de cada vez. Que os seus passos sejam na cadência da fé. Ande na fé, na tranquilidade. Deus é soberano, Deus continua sendo Deus. Deus jamais perdeu e jamais perderá o controle das nossas vidas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma. Respira fundo. Respira fundo. Tire um tempo para Deus. Entenda que um pai ama ouvir a voz do seu filho. Fale com ele. Ele está aí agora. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está aí. Ele está aí. Converse com ele. Ele te conhece profundamente. Você sabia que Deus conhece você muito mais do que você mesmo? Ele te conhece profundamente. Ele sabe dos seus medos, ele sabe dos seus questionamentos, ele sabe das suas dúvidas, ele sabe das suas dores. Então calma. Se coloque na presença de Deus, dizendo: Pai, eu estou aqui. Estou aqui completamente entregue, Senhor, na Tua presença. Eu estou aqui completamente disponível de alma, de espírito, para ser usado pelo Senhor. É verdade, Pai, que as minhas emoções estão à flor da pele. Eu estou nervoso, eu estou nervosa, mas eis-me aqui, Senhor. Tira um tempo para Deus. Isso é fundamental. Todo dia, separe um tempo. Caminhe com o Senhor, converse com o Senhor. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Você tem ideia do amor que Deus tem por você? Ao ponto de entregar o seu filho como sacrifício vivo por nós. Então, queridos, aquieta-te na presença de Deus. Sabe, eu sei que alinhar as emoções é um desafio constante, mas é um objetivo alcançável através da graça de Deus. Eu vou repetir. Alinhar as emoções é um desafio constante, mas é um objetivo alcançável através da graça de Deus. A graça de Deus está sobre você. A graça de Deus está sobre a sua casa. A graça de Deus está sobre a sua família. Então, queridos, é possível. Precisamos sim reconhecer e aceitar as nossas emoções, mas buscar alinhá-las na palavra. Buscar alinhar as emoções, controlando elas, evitando ficar ansioso, ansiosa, ocupando a mente com bons pensamentos e aquietando-se na presença de Deus. É possível. É possível. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, nesse devocional de hoje, alinhando as emoções. Que essa palavra ela possa realmente ser chaves importantes para você se tornar um homem mais tranquilo, uma mulher mais tranquila, vivendo na paz de Cristo que excede todo entendimento. É possível, é possível. Não é fácil, mas é um trabalho de perseverança, é um trabalho constante, dia após dia, entendendo quem você é,
em Cristo. Sabe, quando a gente tem consciência da nossa verdadeira identidade, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Quando você entende que você é filho, filha de Deus, e que Deus te ama profundamente, como filho, como filha, tudo se torna mais fácil. Busque alinhar as suas emoções. Busque alinhar as suas emoções. Amém? Vamos orar? Orar para que essa palavra se cumpra na nossa vida. Para que essa palavra penetre o nosso coração e gere frutos do entendimento. Que essa palavra possa ser um bálsamo nas nossas aflições, nos nossos medos, entendendo que Deus sempre estará no controle da nossa vida. Descansa no Senhor. Descansa. É possível viver bem. É possível. O mundo não sabe o que é isso, mas nós, que estamos em Cristo, temos a possibilidade, a oportunidade de viver em paz. Essa paz que excede todo o entendimento e que guarda e blinda a nossa mente e o nosso coração. É possível. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença. Essa presença gloriosa, essa presença que nos ensina, essa presença que nos conforta, essa presença que nos consola, essa presença que nos corrige. Não existe lugar melhor, Senhor, para estarmos do que diante de Ti, diante da Tua presença. Por isso, Pai, somos gratos pelo dia de hoje. Somos gratos, Senhor, por esta manhã gloriosa na Tua presença, onde ouvimos e aprendemos a Tua palavra. É verdade, Senhor, tem dias que as nossas emoções estão à flor da pele. Existem dias que não conseguimos controlá-las, mas numa palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida e nos faz entender que sim, é possível controlar as nossas emoções, submetendo-as no senhorio de Cristo. Por isso, Pai, te pedimos, fica conosco, continua nos ajudando, nos fortalecendo, continua nos dando graça suficiente, sabedoria para administrarmos as nossas emoções, que possamos nos enxergar de forma diferente, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos limitados, mas reconhecendo também que a Tua graça nos basta. A Tua graça nos faz repousar em segurança e agir conforme a Tua vontade. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio de nós, opera maravilhas, opera sinais, que venhamos viver no centro da Tua vontade, Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensinou que não devemos ficar ansiosos, ansiosas, mas submeter tudo através da oração, de súplicas, a Ti, porque orando a Ti somos tomados por essa paz, transferindo a Ti as nossas emoções, os nossos sentimentos, somos tomados por esta paz incrível. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda a caminhar junto contigo todos os dias, porque só assim as nossas emoções serão administradas e alinhadas pela Tua vontade. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Senhor, estenda a Tua mão, toque nas emoções, toque nos pensamentos, transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, alinhe, Senhor, aquilo que precisa ser alinhado, e que eles possam ser homens e mulheres segundo o Teu coração, segundo a Tua palavra, a Tua verdade. Pai, eu te peço, visita a casa, a família, os filhos, os negócios, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, extremamente tocados, transformados pelo Teu Espírito, e que eles sejam um testemunho vivo de que é possível viver bem,
viver em paz. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa, transforma, restaura. Que esta palavra seja bálsamo, vida para o coração de cada um deles. E que eles possam ter as suas emoções alinhadas em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã, por este dia. Que possamos chegar no final do dia hoje e dizer muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua ajuda, pelo Teu sustento, pela Tua provisão. Obrigado. Obrigado, Jesus. É no Teu nome, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de fé, de esperança para você. Amém? É possível manter as emoções alinhadas. É possível manter as emoções no controle e na soberania de Deus. Busque o controle delas, não ande ansiosos. Ocupe a sua mente com coisas boas e aquieta-te na presença de Deus. Amém?